Olá, o Perfil Opinião está começando. Ele é autor de mais de 150 artigos de capa em revistas como Isto É, Carta Capital, da qual foi um dos fundadores. Cobriu diversas campanhas presidenciais no Brasil, nos Estados Unidos, África, o referendo na Venezuela em 2004, reeleição de Hugo Chávez, o golpe de Estado e o contragolpe em 2002. Cobriu também, em 1994 e 2014, todas as Copas do Mundo de Futebol da FIFA, as Olimpíadas de Pequim, Londres, Rio de Janeiro, as Copas das Confederações da África do Sul e do Brasil e a Copa América na Venezuela. É autor do livro Bora Bahia, a história da Bahia contada por quem a viveu. E é coautor do livro O Complô que Elegeu Tancredo. O Brasil tem milhares de pequenos atos e gestos no dia a dia que são atos que, a rigor, são atos de corrupção. Desmoraliza-se apenas o parlamento como se isso não fosse um problema da sociedade brasileira. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Réus e bandos já discutem o pós. Nos bastidores, vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. palavras antecedem, autorizam atos, ações e consequências. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Wall Street Journal norte-americano, Deutsche Welle, TV alemã. Todos no Brasil contando a ascensão do ódio. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Existem tempos tão duros, confusos e estúpidos que só a arte consegue traduzir. E entre guerra e paz, hoje a gente recebe aqui esse filho da Bahia, Bob Fernandes, jornalista. Que prazer. Prazer Tudo meu, bem? Dani. Tudo bom em você? Prazer em Pois revê-la. é, revê-lo, realmente. E com novidades, né, Bob? Porque você está lançando agora um canal no YouTube. Aliás, já era tempo mesmo, né? É, porque até então tudo subia via a televisão que estava fazendo, né? Agora é um canal direto, começa aproximadamente dia 12 de fevereiro. Por que você levou realmente ainda algum tempo para ter esse canal aí no YouTube com toda a repercussão do seu trabalho, diversas participações, não só na TV Gazeta como você estava, mas com entrevistas em tantas outras que você tem feito, recebido e tal? Porque, na verdade, eu já estava no YouTube, só que não era o meu canal. E não tinha muito sentido você ter o meu e o outro em que eu aparecia na outra televisão. Então, ficava uma duplicidade. Agora não, agora é para valer só o canal do YouTube. Está lançado o canal, então. E a TVE. É isso. E tantas outras pessoas que estão apoiando, e era o que a gente queria realmente ver, né? Diretamente o seu talento através do YouTube. Assim espero. No final teremos o link para as inscrições. Eu estava uma vez entrevistando aqui o Doc Comparato também, ele estava falando assim, quando eu comecei na TV, eu comecei no início da TV, e hoje, de alguma forma, a TV está mudando totalmente de formato. Quem não tiver nas plataformas digitais está fora realmente do mundo. O que viveremos em 2019? Essa é a pergunta de $1 milhão. Mas o que eu tenho certeza é que a partir de fevereiro a gente vai discutir esse país e muito no canal do YouTube de Bob Fernandes. Isso vai. Na verdade, eu comecei a fazer no mundo digital em 2006, quando eu comecei a fazer o Terra Magazine, que era do Terra e que era tudo, era áudio, som, imagem. Desde então eu já vinha fazendo, apesar da minha inapetência tecnológica clássica, mas eu faço. Olha, eu não sei disso não. Você está tendo uma assistência, né? Até das próprias tem. pessoas que também faziam isso de alguma forma tecnicamente no Terra antes. Não, tem muita gente ajudando, tem muita gente ajudando, é legal. Mas hoje eu estava conversando com você, logo inicialmente, dizendo assim, a gente conhece muito o seu trabalho dentro da sua atuação nos comentários políticos e à frente dos maiores meios de comunicação, principalmente escritos do Brasil, que sempre foi assim, né? Mas a gente quer conhecer também o homem Bob Fernandes, que se confunde, claro, com sua figura pública e o seu trabalho também. Eu falei assim, é um filho da Bahia, mas na realidade você não nasceu aqui, né? Minha família toda, do pai e da mãe, é da Bahia de séculos já. Meus primos, meus irmãos, todo mundo mora aqui. Meus pais que já faleceram moravam aqui. Eu morei aqui, fiz facom, estudei aqui, vinha desde pequeno
morei depois 10 anos, venho toda hora, mas meu pai, que era um agrônomo do Banco do Brasil, uma filha nasceu, Beth nasceu quase no Uruguai, na fronteira, em Alegrete, Fred nasceu em Salvador, eu nasci em Barretos. Mas você não nasce, o nascer não é algo que depende da gente, a gente escolhe onde quer viver e morar depois, né? Nascer você nasce porque o pai e a mãe estavam lá. Eu escolhi morar na Bahia. Pois, a partir do momento que você fez a faculdade de comunicação, você sempre foi uma pessoa extremamente determinada. Eu acho que, em parte, o seu sucesso e desenvolvimento profissional se deve também muito a essa garra, a essa determinação. E eu queria que você contasse aqui para as pessoas como é que foi esse início, porque desde da faculdade que você já começou a estagiar, já começou a trabalhar, como é que essas oportunidades surgiram na sua vida? Olha, primeiro, eu trabalhei na assessoria de comunicação da Universidade Federal da Bahia, que a gente pagava a bolsa que recebia com o trabalho. Eu cobria artes e espetáculos, era Otto Jambeiro, depois Fernando Rocha, Agostinho Muniz, eram as pessoas. E um colega, Carlos Ribas, um dia me disse, olha, vai inaugurar amanhã ou depois da manhã a Rádio Jornal do Brasil. Foi diretor de jornalismo aqui também, no IRDEV. Estão procurando um estagiário. Até encontrei com ele outro dia, lembrei essa história. Aí eu fui até o Pernambués, que eu então não conhecia direito o bairro, cheguei, bati na porta lá, falei, no dia seguinte ia ser lançada a rádio, no dia seguinte às 7 da manhã, no primeiro noticiário eu já estava lá trabalhando. Comecei assim, depois eu trabalhei na Veja aqui na Bahia 2 anos e meio, o Noblar foi o primeiro diretor da sucursal, ele tinha... Você já conhecia ele? Já tinha algum contato? Não, eu cheguei do Rio de Janeiro, eu tranquei o curso, fiquei vagabundando lá, tentando trabalhar no Rio um ano, tal, aquelas coisas de moleque. O dia que eu voltei, eu liguei para Vitor Hugo Soares, que era o chefe de reportagem do JB, falei, tem vaga? Ele falou, não, só não tem, como nós estamos fechando vagas, porque era o choque dos juros do Paul Volcker nos Estados Unidos, isso. Então estava tudo encolhendo, né? Mas um cara chamado Noblar está sem repórter lá, que ele demitiu as pessoas, ele quer 2 jovens para disputar uma vaga. Isso no dia que eu cheguei, no dia seguinte eu já me apresentei, nessa tarde eu já me apresentei na sucursal da Veja, que era no Rio Vermelho, e no dia seguinte eu já estava na luta. Pois é, agora eu já vi algumas reportagens suas, você falando do fator, digamos assim, sorte, se é que a gente pode falar a respeito disso, né? Em relação a matérias que você teve a oportunidade de cobrir justamente nesse seu início e que foram naquele momento exato que estavam acontecendo e que você teve essa oportunidade e iniciativa também. Olha, essa coisa da sorte, claro que uma coisa ajuda a outra, mas se você não tiver a sorte de você estar no lugar certo, no dia certo, na hora certa... Sorte é quando preparação encontra oportunidade. É isso. Muitas vezes, você, por exemplo, estava cobrindo a primeira eleição, a primeira reeleição do Chaves, ou na Venezuela. E eu me lembro que eu cheguei às 7 da manhã no Palácio, saímos para assistir ele votar, tal, e a imprensa do mundo todo estava lá, que era um personagem. E todo mundo voltou para o hotel para esperar o resultado de noite. Eu falei, não tenho nada a fazer no hotel, vou ficar no Palácio. Eu fiquei no Palácio às 8, 9, 10 da manhã, até 8 da noite, no outro lado do Palácio, onde tinha assessoria de comunicação. Quando deu 8 da noite, acho que os caras até com pena falaram, não, venha comer do lado de cá, e tinha uma casa militar, não sei o quê. Eu jantei ali, comi um negócio e fiquei sentado numa sala acompanhando a apuração. Aí, de repente, uma pessoa bate no meu ombro e fala, Bob Fernandes, vamos para cá. Era o presidente Chaves, que me levou para a sala dele e eu assisti o resto da apuração e o resultado final, sentado com ele na sala. Depois ele mostrou uma sala de crise que tinha ao lado, que tinham 20, 30 televisores, hackers, etc., acompanhando o país todo. Então eu assisti o final da eleição toda e fiz uma entrevista dentro da sala dele, que foi a única pessoa, mas porque é a coisa da sorte e de você... E a preparação, né? Porque eu tive uma lição muito cedo. O Carlos Castelo Branco, o Castelinho, era o grande colunista político do Brasil. E ele ia fazer uma palestra, ainda ditadura, e estava no Hotel Otton, que até infelizmente fechou agora. E eu entrevistei e tal. Quando eu cheguei na redação da Rádio Jornal do Brasil, eu falei, esqueci de perguntar o horário. Aí eu liguei para ele lá do Jornal do Brasil e ele falou, o jornalista, na maioria das vezes, só tem uma oportunidade. Boa noite. Desligou. Então, e é isso mesmo. E aí você, sempre que eu estava para desistir, cansado, saco cheio e tal, você fala, às vezes você só tem uma oportunidade, aguarde. De alguma forma são anjos que aparecem na nossa vida para soprar orientações. Na hora certa, do jeito certo. Uma dessas você não esquece nunca, né? Pois é.
Mas isso que você falou, dessa determinação, dessa vontade, você sempre soube que queria ser jornalista? Não, eu sempre estive próximo do mundo do jornalismo sem perceber. Primeiro que era muito curioso, morava na cidade primeiro com 5 anos, chamada Olímpia, que tinha 20 mil habitantes, então você podia viver na rua, apesar do pânico da mãe com o filho no meio da boiada, aquelas coisas, né? Então eu já tinha uma curiosidade natural que a vida foi proporcionando. Depois, muita leitura de jornal na cidade que eu morava, no clube literário, gibi, livro e tal. Então já tinha uma coisa que vinha, mas eu não sabia que eu queria. Lia de jornal Pasquim, desde o número 1 e tal, mas na hora do vestibular, o que eu falei? Eu quero ir para a Bahia, acho que eu vou fazer comunicação. Cheguei, entrei, não tinha certeza, na verdade não tinha certeza de nada, é muito cedo, isso é muito cedo. É muito cedo sempre, né? Aí depois fui indo, aí que eu vi que eu gostava mesmo. Agora, enquanto jornalista, você se sente de alguma forma com algum tipo de missão? Qual é a missão mesmo do jornalista, além da informação? Eu acho que toda profissão, ou muitas das profissões, têm esse senso do dever da profissão, né? Eu acho que a missão é informar as pessoas, ter o máximo de cuidado na informação. Você sempre pode errar, mas ter o máximo de cuidado na informação. Ser honesto consigo mesmo. Não fazer de conta que não existe a subjetividade, porque existe. O que a gente está conversando aqui, a gente, se estiver escrevendo, não pode errar sobre a cor da sua roupa, o horário onde nós estamos. Agora, cada um de nós e cada um dos telespectadores terá uma opinião diferente. As pessoas confundem. Como já não se sabe direito o que é jornalismo, virou esse pastiche de que todo mundo escreve sobre tudo, opina sobre tudo, você não pode errar no que é factual, no fato. O resto, inevitavelmente, todas as pessoas terão opiniões diferentes. Então, isso é que acho que a missão nossa é ter, primeiro, a compreensão disso. Segundo, ter a compreensão muito clara de que o nosso papel é diferente do papel do patrão. Quando a gente trabalha em empresa privada, o dono da empresa, os donos têm objetivos e metas diferentes. O repórter, o jornalista, o objetivo e a meta dele é diferente. Ele não pode emular nem querer atender os desejos do patrão o tempo todo, porque não é essa a função dele. A função dele é, ou deveria ser, noticiar e opinar com o máximo de independência, errando, acertando e sabendo que a opinião dele não é única. Existe uma coisa que deveria existir e não existe na imprensa brasileira, quase que de uma maneira geral, é pluralidade. Pluralidade é diferentes emissoras, jornais, principalmente emissoras de massa, de rádio e televisão, com opiniões diferentes, divergentes. E já que você afirma que isso não existe, existe uma razão para isso? Existe pouco, por exemplo, a TVE, que se dedica a ser uma TV pública, a TVE da Bahia, você tem dissonância, tem gente que pensa diferente, fala diferente, a gente entrevista-se todo mundo, todos os candidatos à presidência que toparam. É diferente de você ter opinião monolítica, só tem... Por exemplo, o Brasil é um continente com 210 milhões de habitantes. Qual rede de televisão nacional, quer dizer, do Iapoque ao Chuí, tem debate de manhã, de tarde ou de noite sobre qualquer assunto? Nenhuma. Sobre assunto nenhum. Nem mesmo o futebol. Os debates que tem sobre futebol são em canais fechados, na rede fechada de televisão. Então, como é que um continente não tem debate sobre qualquer assunto, seja ele qual for? Qualquer lugar do mundo dito civilizado que você vai, você de noite vê, está lá na televisão. Centro, esquerda, direito, meio, fundo, discutindo tudo, aborto, o assunto da hora, controle de arma ou não, vai usar arma ou não vai. Isso não existe aqui. É isso que eu digo que não existe, e a pluralidade é isso. Pois é, mas eu quero que você fale um pouco mais a respeito de como é possível, de fato, essa independência, já que as empresas, em geral, de alguma forma, estão ligadas, né, para um seus poder... interesses. Aos seus interesses econômicos, políticos, etc. Então, como manter isso? No mundo todo, quase, que já passou por experiências outras, existe um negócio chamado regulação econômica capitalista, antes que venham com aquelas conversas moles, né, da indústria da comunicação. O que significa isso? Que você não pode ser o dono da opinião pública, nem nos estados, nem... Você não pode ter audiência interminável. Por exemplo, Estados Unidos, eu não sei como é que está o nível agora, mas até alguns anos, batia em 39% a audiência, tinha que vender o pedaço. Inglaterra, um jornal chamado News of the World, grampeou o herdeiro do trono, um soldado, etc. Descobriu-se que era do Murdoch, dono da Fox, poderosíssima empresa mundial. Esse jornal vendia
tinha 116 anos, vendia 3 milhões e meio de exemplares aos domingos. E acabou. Foi fechado, Fechado. porque a Ofcom, que é o órgão que regula isso, Inglaterra, Alemanha, França, Itália, mundo nórdico, Japão, existe sistema público de rádio, televisão e internet. O que é um sistema público? O cidadão financia. Quase sempre, obrigatoriamente, quem tem possibilidade de pagar, paga uma quantia, 150 libras, 140 euros por ano, para manter um sistema público de televisão, rádio, onde tudo ou todas as posições da sociedade são explicitadas. Não existe outra fórmula. É perfeita? Não é, mas não existe outra. O que não pode é alguém ser dono da opinião pública, porque tem 70%, 50% da opinião e veicula o que quer, como quer. É isso que não dá. E que nós temos, infelizmente, é o nosso sistema no Brasil. Pois é, o nosso sistema no Brasil. Mas tem esta verdadeira revolução digital que possibilitou muitas coisas, né? E que vem mudando praticamente tudo, inclusive escolhas eleitorais. Então, é sobre isso que nós vamos conversar. Mas é uma outra coisa. É. O mundo digital, por exemplo, tomemos, por exemplo, Facebook, etc. Ele funciona por algoritmos. Então, na verdade, as mensagens são de tribos para tribos parecidas. Não é um debate em rede aberta. É diferente. E ainda sujeito, no caso do Facebook, como se viu nos Estados Unidos na eleição do Trump, e no WhatsApp no Brasil, na eleição agora recente do Bolsonaro, existe uma possibilidade enorme de você fraudar uma eleição ou de você influenciar demasiadamente na eleição, sem que a população tenha anticorpos de informação para saber o que é aquilo. E é sobre isso que a gente vai falar, então, no próximo bloco. E hoje no Perfil Opinião, a gente está tendo aqui a alegria de receber um dos jornalistas mais influentes do Brasil, Bob Fernandes. Bob, a gente estava falando no bloco anterior um pouco a respeito de como é possível essa independência real no jornalismo. Você começou a dar alguns exemplos de como é que isso funciona também no resto do mundo, né? O que eu gostaria que você continuasse um pouco esse assunto. Por exemplo, na Inglaterra existe uma instituição chamada Ofcom que cuida dessa regulação econômica capitalista da mídia. E como é que funciona do outro lado? A BBC, que é uma emissora pública de rádio, televisão e internet. A rainha, no caso Elizabeth, a cada 16 anos ela renova uma concessão com um édito real. E cada cidadão paga, em média, acho que agora 150 libras por ano para manter a rádio, a televisão e a internet. É isso, é renovável e dentro da emissora tem um conselho de governança para dentro, para as bobagens internas e para impedir pressões externas. E o orçamento da BBC não é contingenciável nem mesmo em caso de crise, quer dizer, eles não podem mexer naquilo ali. Por exemplo, na Inglaterra, na Alemanha, a Deutsche Welle, e aí vai, por aí vai. Todos os países têm o seu sistema público de comunicação de informação. Isso permite o quê? O fundamental, a pluralidade. O subjetivo sempre vai existir. Você tem que ter várias subjetividades para que o caríssimo telespectador chegue às suas conclusões sem imposições. Quando se tem esse debate no Brasil, se tenta ter, dizem, isso é censura. Censura é um ato cotidiano do dono de qualquer meio, desde que ele queira. Você não pode vir a ter o que já existe. É verdade. A gente começou a falar também a respeito de como, né, toda a mídia, né, e esse mundo digital vem influenciando dentro da comunicação, do jornalismo, e a gente até citou o caso dos resultados de eleições e tudo isso. Queria que você fizesse uma análise para a gente a respeito dessa realidade que se impõe hoje cada vez mais, né? O que acontece é que você tem meios poderosíssimos, cada vez mais plataformas poderosíssimas, e algumas delas não têm ainda absolutamente nenhuma espécie de controle, porque governos, como no nosso caso, ou estados, como o caso do Estado brasileiro, não estão atuando como devem. Por exemplo, no caso da eleição brasileira, há uma denúncia seríssima de uso da rede WhatsApp com pacotes de 12 milhões para influenciar via WhatsApp, pacote de bombardeio para o usuário do telefone, sendo pagos via Caixa 2. O que fizeram? Perguntaram, teve isso? Não teve. Mas cadê a investigação? Pede-se as contas
abre-se as contas, vê se pagou, quem pagou, de onde veio o dinheiro, nada. Então, se você não controla isso de uma maneira eficaz, fica como está. Nos Estados Unidos, depois da eleição do Trump, você teve uma gestão no Congresso, audiências, Zuckerberg teve que ir lá se explicar, ainda é um processo em andamento. Quer dizer, isso tem que ser de alguma forma, tem que ter uma governança disso. Não pode você ter lá 100 mil pessoas que estão mentindo, mandando lixo e as pessoas recebendo. O que é mais difícil e complicado ainda, ao contrário do que as pessoas pensam, onde não existem anticorpos para você saber o que é verdade e o que é mentira. Alguém outro dia num debate disse, não, a pessoa consome porque quer. Obviamente ninguém vai consumir o que não quer. Agora, de onde vem o querer? Como é construído o querer? O querer não é uma construção, não brota da grama, vem de algum lugar. É essa formação e essa conformação que a gente não tem. Que a gente tem que lutar para que você tenha possibilidades de várias opiniões nos meios de massa e informação. Já que você citou o exemplo, por exemplo, da política brasileira, os resultados atuais também, né? Você que acompanhou tantas eleições por diversas partes do mundo também, de que forma isso se diferencia, de fato, né, dos resultados das outras eleições diante dessas novas mídias todas nos outros países? Olha, a eleição dos Estados Unidos teve complicadores parecidos. A eleição dos Estados Unidos teve o uso absolutamente, aparentemente, e até onde se sabe, irregular de redes, no caso do Facebook. Isso é um debate que até hoje continua. Os russos estavam, não estavam, bombardearam via informação ou não, tal. Eu acho que daqui a pouco, em novas eleições que estiverem acontecendo, a gente vai ver esse problema acontecendo no mundo todo, porque isso é uma coisa ainda em andamento, ainda em início, não se sabe exatamente como impedir sem fazer censura, ou sem, é um jogo que ainda está sendo jogado. Mas a gente acompanhou claramente na eleição americana e no Brasil. Aliás, a gente continua acompanhando. Todo dia tem 2 países, falando do Brasil, tem um país que tem um tipo de noticiário, né, e tem outro país que tem outro. É como se fossem 2 coisas absolutamente diferentes, e não são. E a pessoa que não tem todas as informações, ela embarca no que o cheiro aponta. Agora, queria que você falasse um pouco a respeito de como você vê, no momento, a política no mundo e essa, digamos, tendência a essa escolha por uma extrema-direita. A que você atribui tudo isso? Olha, não é, isso é como dizem, isso é uma resposta que tem questões fractais, quer dizer, são muitas as questões, mas acho que no centro disso tudo está o mundo digital, a emergência do mundo digital, porque isso permite que todas as tribos, primeiro, saibam que elas existem, se reconheçam, se agrupem. Por exemplo, há 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, ninguém diria de boca cheia, eu sou um extrema-direita fascista, viva Hitler. Hoje em dia eles podem dizer, porque quando alguém diz isso numa rede, o outro reconhece, e eles têm um volume, eles existem, o que, por um ponto de vista, é bom, porque se sabe que eles existem e quantos são. Idem N questões sobre gênero ou não, tanto a favor como contra. Então as pessoas conseguem se reconhecer, se encontrar no ambiente virtual e formar consensos virtualmente. Numa hora em que você tem consequências ainda da crise de 2007, 2008, com mais de 159 milhões de desempregados. Essa crise custou, até a última vez que eu prestei atenção, 18 trilhões de dólares, que é um dinheiro que não existe. Então, isso tem consequências. O mundo digital, isso é tudo uma conversa de bar, porque não tem teses que eu estou falando. O mundo digital muda os hábitos das pessoas, sobre tudo, sobre qualquer coisa. Basta você andar na rua, as pessoas estão com a cabeça enfiada ali o tempo todo. Você vai no cinema, as pessoas estão ligando aquela porcaria no meio do filme, quer dizer, com bons hábitos e maus hábitos. Como isso não transformaria a política, que é uma coisa que vem de 10 séculos, com aquele Vossa Excelência, data vênia, não sei o quê, gravata, paletó, a velocidade dos consensos que se formam e os dissensos que se formam via redes é muito maior do que a resposta que os parlamentos, os governos, etc., podem dar. Então, eles estão sendo atropelados pelo mundo, pela emergência de um mundo novo, que é esse aí. Nós estamos todos
A nossa profissão, o jornalismo e tantas outras estão sendo atropeladas pela emergência do mundo digital, que já está aí, mas que ainda está no nascedouro. Isso daqui a pouco a gente nem sabe o que a gente vai viver e ver. Isso é verdade. Nós tivemos aí esse período de eleições e tal, de ânimos acirrados de todas as pessoas, né? De brigas, de lutas, não só políticas, mas dentro das famílias, entre os amigos, pessoas se desfazendo de amizades de anos, famílias se degladiando, etc. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua experiência de estar acompanhando diversas eleições, isso que você viveu, isso que nós todos estamos vivendo agora, e quais são as tendências atuais, né? Já que já tivemos uma escolha que não, enfim, que está definida. Bem, primeiro, essa escolha foi por 39%, feita por 39% dos eleitores, não estou nem dizendo da população. Portanto, 61% dos eleitores optou por ou votar em branco, ou anular, ou votar no candidato Haddad. A gente fala do ambiente de disputa, de ódio. Bem, o Brasil tem 50 milhões de pobres e 15 milhões de miseráveis. Então, o problema da disputa não é que é porque ela existe na raiz da sociedade, ela existe no chão da sociedade. Se o Brasil tem 64 mil mortos na última contagem oficial conhecida e mais de 1,5 milhão de homicídios, assassinatos ao longo de 35 anos, o problema não é se a campanha foi muito violenta, não, é que o país é violento. Se o país tem 40 mil mortes por ano em média no trânsito, só aí são 100 mil mortos por ano. Nenhuma guerra do mundo moderno mata isso nessa quantidade. Então, a violência na sociedade brasileira é a violência basicamente como disse o outro dia o Caetano Veloso, subindo nas tamancas no programa da Tata Werneck, é a violência da desigualdade. Uma desigualdade, com as pessoas se amontoando no meio das ruas, dormindo nas calçadas, nas praças. Como é que não vai ter violência na política? Agora, claro que isso foi utilizado, insuflado, o candidato teve o talento de saber utilizar esse ambiente, o ressentimento que é grande numa sociedade como essa, com esses problemas todos, o recalque, a raiva, o desemprego. Teve talento para usar e para poder absorver e chegar a um pedaço da população com suas mensagens, fossem elas fictícias ou não. Os 12, 13, 14, 15 primeiros dias de governo estão mostrando muito claramente, dia a dia, o que é isso. Bem, dentre tantas questões cruciais que nós passamos, né, e com todas as mudanças que já foram apontadas, inclusive nos ministérios, superministérios e tudo isso, quais são os pontos, do seu ver, mais cruciais em que o Brasil vai estar passando agora? Eu acho que crucial e perigoso é a escolha pelo isolamento do país em relação ao Ministério das Relações Exteriores, de uma política que, até o momento, tudo que sinaliza é um isolamento. Se bem que já recuou na questão do clima, vai sair do pacto da imigração, não vai, quer dizer, eu não vejo como isso vai favorecer o Brasil, essa tentativa de se colar ou de se subjugar aos Estados Unidos. Primeiro ia ter base militar, depois deixou de ter, porque é uma reação também, inclusive, dentro das áreas militares. Eu acho que isso, do ponto de vista macro, é grave, porque o país sempre teve uma política de, aspas, flutuar pelo mundo, essa coisa de você fazer escolhas dessa forma, tipo, a capital vai ser Jerusalém e nós vamos botar lá a embaixada brasileira. Você vai ter uma reação do mundo árabe. Eu acho que me parece não só irresponsável, mas profundamente amador. É uma coisa de amador. Isso parece que é uma brincadeira, uma coisa de amador, e terá consequências. Pode escrever. Questão indígena, questão da Amazônia, haverá retaliação e reação do mundo. Campanhas serão feitas contra comprar produtos brasileiros. As pessoas estão acreditando ainda, mas quando começarem a sentir na pele, perceberão. Deixa acontecer a mudança da capital, da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, e o mundo árabe reagir em relação à compra de produtos brasileiros, que você vai ver a pressão de quem vende frango, carne para o mundo árabe dentro do Brasil. É que, por enquanto, está um clima de campanha ainda. Você pode ir falando, mas daqui a pouco as coisas vão ter que... Eu acho que vai acontecer um choque
que favorecerá, a bolsa está subindo, no começo você vai ter essa coisa do dinheiro e tal, mas a realidade não há como você esconder que você tem uma realidade de um país que está com essa crise aí. Isso vai ter que se resolver de uma forma ou de outra, vai ter que se encaminhar, e não é só com palavras. Em algum momento, a realidade vai se impor. Pois é, dentro desse processo, né, que eu acho que é um processo evolutivo em qualquer processo também democrático de qualquer país do mundo, de passar também por esses altos e baixos, de se aprender a votar, né, de se ter mais consciência para que se faça essas escolhas e decisões acertadas, não só influenciadas por uma mídia, digamos assim, manipulada, mas com fatos realmente reais. Como é que você vê, digamos assim, o Brasil hoje em relação ao futuro? Ou seja, nós temos esperança? Olha, eu acho que tem palavras que são palavras que podem ser concretas ou vazias. Falar em esperança depende de quem está olhando. Eu, para ser cético na razão e otimista na ação, você vê que eu sou tão otimista na ação que eu estou lançando um canal de YouTube no meio de uma crise, né? Mas eu não acho que nós vamos viver uma coisa fácil pela frente, não. Eu acho que é muito amador tudo, cara. É assustadoramente amador. Basta ver o dia a dia, cada dia, e a goiabeira, todo mundo era muito indignado com a corrupção, justamente, todo mundo tem que ser, que tinha corrupção, tem que apurar. Mas aí você tem o Queiroz, tem o cheque, é como se não existisse. Isso vai, até onde isso vai? Até onde isso vai? Cadê os helicópteros que atiçavam a opinião pública em São Paulo e excitavam e levavam para as manifestações? Cadê os manifestantes? Cadê a indignação com a corrupção? Sumiu? Ou era parte da luta política, que é o que sempre foi, independente dos fatos existirem, e existiam, mas só que eles continuam existindo. Cadê a reação? Pois é, você tocou em algumas questões, e eu vou mudar, mas ao mesmo tempo está dentro desse mesmo clima, que é um documentário que você fez, né, em relação a alguns jornalistas que foram assassinados. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso também. Essa altura do campeonato já são uns 40, né? 40. Já, no Brasil. Isso foi a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo que me convidou para fazer. Eu fiz com o Bruno Miranda, que foi quem viajou comigo, e com o João Weiner, eu dirigi junto com eles. Esse documentário é Quem Matou, Quem Mandou Matar, jornalistas no Brasil. E o que a gente concluiu, indo em 5 cidades, 4, 5 cidades, 7 casos, é que basicamente tem sempre o envolvimento de polícia e políticos no assassinato de jornalistas no Brasil. Seu nome é? Ponce do Santos Martins. E o senhor trabalha há quantos anos aqui no cemitério? Uns 30 e poucos anos, 33 anos, uma coisa assim. O senhor tem quantos filhos? Tenho 6 filhos. E o que eles estudam? Tem um que está fazendo jornalista e o outro é professor. Está fazendo jornalismo, né? É. E o que o senhor acha disso, de fazer jornalismo? Bom, no meu ver, eu falei para ele que é profissão de perigo. Ele falou, não, mas eu quero, então tudo bem. Perigo, o senhor já enterrou. É que eu já enterrei quantas pessoas assim, que é jornalista e o pessoal vem. Só aqui já 2, né? Aqui 2 que eu tenho mais aí. Recentemente, só recentemente 2. Recentemente é isso aí. Quando você mata um jornalista, você está estabelecendo qual é o limite do que pode ser dito, do que pode ser investigado, do que pode ser falado, do que pode ser conhecido. É um segredo engraçado, que a cidade inteira sabe e todo mundo faz de conta que não sabe. Quando você liga a câmera, então, tchau. Eu acho que essas coisas, com a temperatura que o Brasil tomou e agora com armas para todos, eu acho que essas coisas tendem a se complicar. Como é que as pessoas podem ter acesso também a esse documentário?
Olha, no YouTube, o nome é Quem Matou, Quem Mandou Matar. Bota lá Bob Fernandes, Bruno Miranda, João Weiner, no YouTube. Na página da Abrage, da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Eu acho que, a TVE já veiculou esse documentário. Não sei se está na página também no YouTube da TVE. Maravilha. Bob, então a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta ainda conversando a respeito de Bob Fernandes e aí, desta vez, um pouco sobre política, mas também sobre algumas paixões. Hoje aqui no Perfil Opinião a gente está recebendo o jornalista Bob Fernandes. Bob, eu falei que a gente ia falar a respeito de algumas paixões. Uma paixão é a Bahia, a gente já sabe, né? O outro é Bora Bahia, né? O título também de uma parte do título de um dos seus livros, não é isso? Isso, já acompanhando a Copa no Nordeste, às vezes na Fonte Nova. Você foi jogador em algum período da sua vida? Eu fui o que se chamava à época, hoje seria infantil, juvenil, chamava Dente de Leite, Dentão. Eu morava em Bragança, no Bragantino, ali até Amador. Mas aí eu já estava vindo para a Bahia, verões e verões e verões, aí eu larguei o futebol e vim para a Bahia. E veio para a paixão da Bahia e deixou o futebol. E a paixão pelo Bahia? Meu pai, baiano, eu sou aquele, você torce para 2 times. É porque eu nasci em São Paulo com meu pai baiano, torcedor do Bahia, e que gostava do Santos, porque o Bahia ganhou do Santos o primeiro título brasileiro no final dos anos 50. E depois eu vim para a Bahia e 10 anos seguidos de Fonte Nova, quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. E meu pai já torceu para o Bahia, pronto. Absolutamente, infelizmente, inevitável. Pois é. E esse livro, o que é esse livro? Fala um pouco dele para a gente. O livro é o seguinte, eu queria, chama-se A História do Bahia Contada por Quem a Viveu. Eu queria ouvir da boca dos que viveram a história, eles contaram a história. Então, eu fui entrevistando, tinha gente ainda do título de 58, e até então que era Emerson, o goleiro, Douglas, os grandes times do Bahia. E, por sorte, no último jogo do campeonato 2003, se eu não me engano, ou 2, ou 93, 2003, 2002, que o Bahia podia cair ou não, o jogo foi, acho que em Itu, contra a Portuguesa. E eu estava na arquibancada assistindo e eu conheci Jorginho, que era sobrinho neto de Rubem Bahia Ribeiro, que era vivo, com 92 anos, um médico sanitarista, morava em Belo Horizonte, tinha jogado no primeiro domingo do primeiro jogo do Bahia. Então, eu ainda dei a sorte de encontrar um jogador do primeiro time ainda. Então, eles contavam a história, como é que foi o nascimento, como é que foi o título. Eles contando a história. E tem também o Caetano e o Gil, porque eles cantaram o hino do Bahia antes do exílio e de irem para o exílio. E esse hino se tornou um hino popular de rua e tal. E o João Gilberto, também eu falei com ele, porque o João Gilberto tinha uma história de que ele teria cantado ou gravado o hino do Bahia. Eu liguei para ele, depois de muitas tentativas, aí ele atendeu. E a história é até engraçada, porque ele atendeu e disse que... Não, ele é torcedor do Galícia, e falou, mas como é o hino do Bahia? Aí eu cantarolei a primeira vez, falei, não, de novo, por favor. Aí eu cantei de novo, e no livro eu conto que eu não apenas cantei, como João Gilberto pediu bis. Pois é, não é para todo mundo, não. Imagine a minha afinação, você só imagina a minha afinação. Bem, mas falando a respeito de livros, eu citei um outro livro também, que foi O Complô que Elegeu Tancredo, que você foi coautor desse livro também, né? E eu lembro que na época que você veio aqui, que nós também fizemos uma entrevista, você ia lançar e estava ainda escrevendo o livro sobre o Chaves e as entrevistas, inúmeras entrevistas que você teve com ele, não é isso? Na verdade, o Tancredo foi porque eu cobri a campanha pelo Jornal do Brasil, eu cobri a campanha do Tancredo toda, até o 30º dia, missa, enterro, tudo, né? Então, aquele livro é muito a minha participação ali, porque eu acompanhei o tempo todo. E o do Chaves eu escrevi, na verdade, está na gaveta, porque eu acho... Primeiro isso tem o quê? Mais ou menos? Eu comecei a escrever para valer em 2007, 2008 e acabei quando ele estava morrendo. Está na gaveta porque primeiro tinha negócio de editora. Eu não queria lançar para uma editora que eu chamasse do gueto, quer dizer, um livro para ser consumido pela esquerda. Eu queria um livro, mas eu vi que não tinha um ambiente, porque já estava essa coisa tão deteriorada de
ou é esquerda, ou é direita, ou é aquela coisa tão... Está na gaveta, está pronto. A qualquer hora eu lanço por um motivo ou por outro, de um jeito ou de outro, até em rede, de repente até na internet. Pois é, na própria internet, né? Mas eu escrevi, algumas pessoas leram, está pronto, falta dar uma arrumada na abertura, que é contar como é que eu cheguei nisso e para que eu fui fazer. Pois é, a gente falou aqui, por exemplo, um Que pouco é, de política. só um detalhe, que é sim. engraçado, porque são personagens que as pessoas opinam muito fortemente e não conhecem absolutamente Ouvem nada. falar, mas não conhecem Não, nada de escrevem verdade, Chaves né? com S. É. Gente, o Chaves com S é o do SBT. Esse não é com S, tem acento. Sim. Não sabem onde nasceu, quem morreu, se é mal, se é bom, nada. Mas todo mundo tem opinião a favor e contra. A favor e contra existem opiniões absolutamente definitivas. E aí é chato num ambiente Bem, desse. você que conheceu mesmo, que escreveu a respeito dele, o que mais te impressionou? Esses personagens, eles não existem vindo do nada. Com os seus defeitos, com suas qualidades, esses personagens, sejam eles quais forem, como o nosso personagem agora, Bolsonaro, ou Lula antes, eles existem como produto do que uma sociedade é. Eles não nascem do nada, eles nascem dos problemas, da busca de resoluções, tá? É isso que as pessoas têm que entender, mas ninguém está. Vira tudo futebol. Né? É um personagem absolutamente complexo na origem, no jeito de ser. Eu sempre entendi que era um personagem que morreria muito cedo. Aliás, num programa que tem Roda Viva na TV, a última pergunta que eu faço é exatamente essa. Eu falo, o senhor hoje no programa, o senhor falou 4 vezes nela. E seu ex-assessor, o general Jacinto Pérez Arcai, diz que o senhor se refere muito a ela, a morte. Por quê? E na 5ª ou 6ª página do livro, já então escrito, eu relatava um sonho que ele teve com a senhora de unhas roxas, etc., que era a morte. Então, tinha uma coisa trágica num personagem que eu percebia, sei lá porquê, desde sempre, que era isso. Ele, por exemplo, na campanha que ele se tornou candidato, o que ele deveria ter feito era se tratar de um câncer. Ele preferiu se reeleger presidente para morrer logo na sequência, logo depois. É isso. Então, existem facetas incontáveis num personagem como esse. Quem não é jornalista ou quem não tem paixão pelos humanos ou pelas personagens, vê apenas como ou bem ou mal. Eu vejo como personagens absolutamente complexos, que a minha curiosidade é conhecê-los e retratá-los para que as pessoas desde que estejam dispostas a conhecer antes de debater. Né? O que é mais importante no jornalismo investigativo, né? E o que mudou durante esse tempo? O que é mais importante, não. Muitas coisas são importantes. A determinação é uma coisa em qualquer profissão, mas no jornalismo. Conhecer o mais possível sobre os assuntos, pelo menos os quais você preferencialmente trata, saber daquilo. O que mudou é a questão econômica. Você mandar alguém investigar, por exemplo, se você mandar alguém para a Venezuela, como eu já fiquei 20 dias, um mês, isso tem um custo, que é um custo alto. Se você vai fazer uma investigação, quando você bota isso no ar, se for revista ou jornal, aquilo lhe pertence por 5 segundos ou 10, porque alguém irá se apropriar daquilo e passa a ser o dono também e distribuir. Então, o que mudou é isso, é o custo econômico gigantesco que essas coisas têm, com o retorno, se você for medir qual é o retorno que tem se você faz uma coisa que alguém captura aquilo e imediatamente já é dele também. Então, isso mudou. Eu acho que hoje é muito importante você fazer as sinapses, a conexão. São milhões e milhões de informações sobre qualquer tema. Então, o importante é você ter a capacidade de fazer a conexão, fazer a leitura daquilo de uma forma ampla, que isso ajuda o leitor, o telespectador, o usuário, porque é muita informação. Então, você mudou um pouco o eixo. Às vezes, a informação era só o quem, o como, o quando, onde, o porquê ali, apurado na hora. Hoje em dia, você tem tanta informação que você tem que fazer isso de uma outra forma também. A capacidade que a gente perdeu de fazer o investigativo, muito do jornalismo brasileiro perdeu, é porque isso custa caro e o retorno pode ser pequeno, porque alguém vai se apropriar daquilo imediatamente. E não existe uma fórmula para que isso seja resolvido.
Tipo, o novo mundo, que é o mundo digital, não tem uma fórmula de negócio que ainda permita um investimento nos mesmos níveis em que se tinha antigamente. Pois é, a gente falando aqui de paixões, a gente, com certeza, essa é uma das suas maiores paixões, que é o jornalismo investigativo, o futebol, como a gente falou aqui. Mas o que é que mais o Bob gosta de fazer mesmo e tem como paixão assim na vida, que a gente não sabe ainda, né? Porque a gente está acostumado a te ver dentro das suas análises políticas, dentro do jornalista mesmo, né? O que você gosta, Bob? Vadiar. Vadiar. Está vadiando aqui em Salvador? Estou vadiando. Livro, praia, filhas, família, amigos. Você tem muitos filhos? Tem tenho poucos duas filhos? filhas. Duas filhas. Mas esse eu sou muito cuidadoso Claro. com exposição de família, porque essas coisas, Claro. num tempo em que todo mundo quer agredir todo mundo, É. é bobagem, né? Mas amigos, estar na Bahia, encontrar todo mundo o tempo todo, em todos os lugares, a festa. Quando eu digo vadiar, é isso, é o ócio, que é uma coisa extremamente útil e necessária para os seres humanos. Eu trabalho muito, mas quando eu estou vadiando muito também. E como diria o Domênico de Masi, criativa também, né? O ócio criativo. Muito criativo. E tudo que é prazer, cinema, literatura, tudo que é prazeroso. Tem uma coisa que nós não falamos aqui, que é extremamente importante, que a gente falou, você foi inicialmente assim, da sucursal da Veja, também da Isto É, mudou para Brasília, mas a gente não falou, por exemplo, da Carta Capital, só no iniciozinho, né? E você ficou muitos anos lá, foi um dos fundadores, né? Teve a oportunidade de estar com os maiores jornalistas também, assim, do país. Queria que você falasse um pouco a respeito daquele momento. Olha, a Carta Capital nasce assim, o Mino era o diretor da Isto É em Brasília, eu era correspondente em Nova York. Ele saiu da Isto É, eu voltei para o Brasil, fiquei 6 meses ali na Folha como repórter especial, mas já pensando em criar uma revista, era a ideia. Aí éramos 4 quando nasceu a Carta Capital, o Mino, o Wagner Carelli, o Nelson Letaif e eu. Depois eu era editor como os demais, depois como os outros 3. Depois eu fiquei 8 anos mais como redator-chefe. Fiquei 10 anos no total na Carta Capital, foi uma experiência maravilhosa. Depois eu fui fazer, e foi muito legal também, o Terra Magazine, que foi uma revista eletrônica. Foram 9 anos fazendo e 2 anos e meio fazendo o Terra Magazine em 17 países da América Latina em língua espanhola, com alguns dos maiores jornalistas de cada país, uma edição diária também. Foram 2 experiências maravilhosas. Muito bom fazer. Pois é. Com o Terra Magazine, você já fez esse link, a gente pode falar um pouco mais. Como é que vai ser esse seu canal, então, agora também no YouTube? Olha, é um canal que vai ter o comentário, uma seção chamada Poderes, que é o comentário que eu basicamente vinha fazendo até então na televisão, quer dizer, que entrava via YouTube, mas era feito na televisão. O Todos com um Xzinho no O ali, que são as entrevistas. Tem o Diga Aí, que são muitas pessoas que eu conheço no Brasil e no mundo, que vão estar nos lugares e que vão dizer coisas e que eu posso confiar que aquilo não terá nenhum problema legal ou de informação. Tem a Memória da TV, que são entrevistas que eu fiz para a TVE e também mais de 500 vídeos de comentários, eu vou fazer uma seleção disso. Vai ter o Fácil News, ou Fácil News, dependendo de quem ouve, que é sobre as besteiras do dia a dia da política brasileira. Por aí. Certamente serão sucessos daí. Assim espero, né? Esperamos todos nós, né? Eu espero todo mundo lá, né? Quem, por favor, como dizia um antigo programa de rádio em São Paulo, que tinha no futebol, no intervalo, tinha um programa de humor, e que o cara terminava dizendo, pelo amor de Deus, anunciem nesta emissora. Como você falou, é muita coragem assim, e determinação neste momento de tanta crise, está lançando isso. Mas você é, como eu falei aqui, um dos jornalistas mais importantes, né, aqui do país. Certamente terá uma acolhida grande do seu público mesmo, que já é grande, do público também que foi se formando ao longo de tantos meios de comunicação, inclusive da TV Gazeta, onde você também Fiquei 7 ficou anos, até 7 recentemente. anos, Até né? recentemente. Aí, crise, eles praticamente extinguiram o departamento de jornalismo, sobraram acho que 12 pessoas e tal. E agora o que é importante é as pessoas de fato se inscreverem no canal, porque isso é o que dá vida ao canal, as pessoas entrando, debatendo, se inscrevendo, é isso.
partir de fevereiro, o Bob Fernandes vai estar aqui nesse canal no YouTube, contando para vocês, contando para a gente, não só coisas que ninguém sabe, mas principalmente contando tudo com aquele olhar que só ele tem sobre as coisas, com aquela dimensão que só ele tem, conseguindo ligar pontos da história de uma forma que só ele consegue. Vale muito a pena. A informação que a gente pode ter, né? Porque tem muitas, às vezes, assim, bem, se inscreva. Você não precisa extremamente concordar com o que as pessoas estão falando, mas tem a obrigação, eu acho, de se informar e ver as diferentes faces das informações, Claro, né? sem Para poder fazer a sua avaliação. Sem agredir, sem xingar, porque isso não adianta nada, né? Concordar e discordar é da vida. Eu tenho um irmão que torce por Vitória, imagine só. Pois é. Você ainda vai a Fonte Nova, por exemplo? Vou, aqui? hoje mesmo à noite, não diria o jogo, mas hoje mesmo à noite eu estou indo. Pois é, hoje é uma quarta-feira, né, que a gente está aqui gravando. Estou indo esse ver a Copa programa do PFF. Nordeste. Estou indo ver o Bahia na Copa do Nordeste hoje à noite. E nesse tempo que você, por exemplo, a gente falou um pouquinho aqui também, que você foi correspondente, né, nos Estados Unidos e todos os países que você passou, né, como é que era você chegar realmente a morar lá? Ou você estava indo e voltando? Não, como eu é que você fiquei fazia? 2 Você anos. ficou 2 anos. Fiquei 2 anos nos Estados Unidos, o primeiro ano em Washington, porque teoricamente era mais fácil cobrir a campanha do Bill Clinton, que foi a campanha do Bush pai contra o Bill Clinton e prosperou. Mas na verdade eu acabava ficando o tempo todo em Nova York, porque é em Nova York que as coisas acontecem. O poder americano você não cobre, você cobre, marca pelo telefone, pega o trem, vai e cobre. Então eu depois fui para Nova York e dali eu cobri a eleição, depois Guerra de Angola, passei pela Guerra de Angola na África e fui para a Guerra da Somália, que os americanos não tinham entrado ainda. Isso é em setembro de 92, eles entram em, acho que dezembro, novembro, dezembro daquele ano, de 92, é isso. É isso. Então fiquei por lá, mas morava lá. Bob, assim, para encerrar, né, a gente falou aqui a respeito de política, sobre questões que podem ser impactadas do ponto de vista ambiental, mas você acabou de falar sobre uma coisa que é fundamental, que é a paz, né? E o outro lado, que é a guerra, que você cobriu também, né? Por que ainda hoje, né, em 2019, a gente ainda vive, dentro da sua opinião, né, momentos como esse de absoluta falta de senso com tudo isso, né? Perplexidade, essa Porque palavra. é um país o Brasil, estou falando do Brasil, é um país extremamente desigual, teve 350 anos de escravidão, pelo menos, de uma certa forma se negam a admitir isso, se negam a admitir que você não pode viver num lugar que tem 50 milhões de pobres e 15 milhões de miseráveis, que isso não tem como dar certo, não tem mágica, nem super-ministro que vai lá pintar de azul, rosa, verde, amarelo. É isso. Ou as pessoas entendem que isso tem que ser resolvido, ou não há como ter a verdadeira paz, que é de você poder caminhar sem saber se vai tomar um tiro, se vão bater sua carteira, se vão bater no seu filho, se vão estuprar alguém. É isso. Um país que tem mais do que uma Argentina de pobres e miseráveis, cara, isso não tem como não ir adiante sem que se resolva isso. Isso é o básico. Quem se nega a ver isso, tudo bem. Acha que está na Escandinávia, parabéns, mas não está não. Bob, grata pela sua entrevista. A gente deseja muito sucesso no seu canal de YouTube, que você continue aí esclarecendo a cabeça de todas as pessoas e que elas procurem cada vez mais se aprofundar nos assuntos e saber a fundo o que estão falando. Grata. Muito obrigado a você, Deni, e a TVE, que é a TV pública da Bahia. A gente está encerrando assim mais um programa Perfil Opinião. A gente volta a próxima semana, se Deus quiser. Até lá.